Seu nome é um sussurro na história, sinônimo de uma utopia perdida e de uma catástrofe inimaginável. Atlântida, a lenda de uma ilha-continente. Lá de uma civilização poderosa e avançada que desapareceu sob as ondas em um único dia e noite de infortúnio. É uma história que tem cativado a imaginação humana por mais de 2.300 anos, inspirando caçadores de tesouros, místicos e sonhadores. Mas por trás do mito, existe alguma verdade? Atlântida realmente existiu? Para responder a essa pergunta, não podemos começar com mapas ou com sonar, mas com a única fonte de toda a lenda, os escritos de um dos maiores filósofos que já existiu, o grego Platão. Foi ele quem nos deu o conto de Atlântida. E é em suas palavras que devemos procurar as primeiras pistas. A história que ele nos conta é surpreendentemente detalhada. Situada, além das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar, Atlântida era uma ilha maior que a Líbia e a Ásia juntas. Seus reis, descendentes do deus do mar, Poseidon, governavam uma sociedade próspera. Sua capital era uma maravilha da engenharia, construída em anéis concêntricos de terra e água, conectados por pontes e canais. Seus templos eram cobertos de ouro, prata e um metal misterioso e brilhante, chamado Orichalcum, por Jarax. Os Atlântides foram virtuosos, mas com o tempo sua natureza divina foi diluída, e eles foram corrompidos pela ganância e pela arrogância. Eles reuniram um exército massivo e tentaram conquistar Atenas e todo o mundo mediterrâneo, mas foram derrotados pela pequena e virtuosa Atenas. Logo depois, os deuses puniram sua soberba. Em um único dia e noite de infortúnio, terremotos e inundações violentas fizeram a ilha de Atlântida desaparecer nas profundezas do mar. A história contada por Platão em seus diálogos Timeu e Critias é precisa e ele insiste que é uma história verdadeira, passada a seu ancestral Solon por sacerdotes egípcios. Mas aqui reside o primeiro e maior enigma de Atlântida. Platão foi o único autor da antiguidade a mencioná-la. Ninguém antes dele, nem Heródoto, nem Tucídides, nenhum outro historiador grego jamais escreveu sobre uma ilha-continente ou uma guerra contra Atenas com essas proporções. Isso leva a maioria dos historiadores e filósofos hoje a acreditar que Platão, na verdade, inventou Atlântida. Mas por quê? A resposta provavelmente está no propósito de seus escritos. Platão era um filósofo, não um historiador. Ele usava histórias e mitos para ilustrar suas ideias filosóficas. Em sua obra mais famosa, A República, ele descreve em detalhes a cidade-estado ideal, governada pela razão e pela justiça. Muitos acreditam que a história de Atlântida era uma continuação desse projeto. Ele criou uma Atenas pré-histórica e idealizada como o exemplo da sociedade perfeita. E, para contrastar, ele criou Atlântida, o exemplo perfeito de uma sociedade que, apesar de todo o seu poder tecnológico, riqueza e origem divina, foi corrompida pela ambição, pelo luxo e pelo desejo de conquista. A história da guerra entre a pequena e virtuosa Atenas e o império massivo e arrogante de Atlântida seria então uma poderosa fábula, uma alegoria política para os próprios atenienses da época de Platão, advertindo-os contra os perigos do imperialismo e da decadência moral. Atlântida não era um lugar real, era uma lição. Mas mesmo que a história de Platão seja uma invenção filosófica, ela pode ter sido inspirada por eventos reais, memórias distorcidas de uma catástrofe que realmente aconteceu. E a candidata mais forte para essa inspiração nos leva para o Mar Egeu, por volta de 1600 a.C., mais de 1000 anos antes de Platão. Nesta época, a potência dominante na região era a civilização minoica, centrada na ilha de Creta. Eles eram uma cultura sofisticada, com palácios magníficos, uma arte vibrante e uma poderosa frota naval que controlava o comércio. Uma de suas principais colônias estava na ilha vulcânica de Terra, hoje conhecida como Santorini, e foi em Terra que ocorreu uma das maiores catástrofes naturais da história humana. O vulcão no centro da ilha entrou em uma erupção cataclísmica, com uma força centenas de vezes maior que a da bomba de Hiroshima. A explosão vaporizou o coração da ilha, lançando bilhões de toneladas de cinzas e rocha na atmosfera. O colapso da caldeira do vulcão gerou tsunamis gigantescos, com ondas de dezenas de metros de altura, que devastaram a costa norte de Creta, destruindo sua frota e seus portos. A cidade minoica em Thera, hoje conhecida como Akrotiri, foi instantaneamente enterrada sob uma camada espessa de cinzas, preservada perfeitamente como uma Pompeia
da Idade do Bronze. Muitos pesquisadores acreditam que a memória distorcida desta catástrofe real, uma civilização insular avançada e poderosa, destruída em um único dia por fogo e água, menos foi passada de geração em geração viajando através do Egito, até chegar aos ouvidos de Platão, servindo como núcleo histórico para sua lenda de Atlântida. Apesar da explicação acadêmica, a ideia de uma Atlântida real nunca morreu. Pelo contrário, ela explodiu na imaginação moderna. O grande responsável por isso foi um político e escritor americano do século XIX, chamado Ignatius Danelli. Em 1882, ele publicou o livro Atlântida, O Mundo Antediluviano, que se tornou um best-seller. Danelli argumentava que a Atlântida era real e que era a civilização mãe de todas as outras grandes culturas antigas. Do Egito aos Maias, ele popularizou a imagem de Atlântida como uma supercivilização, com tecnologia avançada. Desde então, a busca pela Atlântida se tornou uma obsessão para muitos. Dezenas de localizações já foram propostas. Alguns a procuraram no meio do Atlântico, outros na Antártida, na Espanha, nas Bahamas, onde uma formação rochosa submersa ficou conhecida como a Estrada de Bimini. A lenda havia adquirido vida própria, muito além da intenção original de Platão. Então, onde está a Atlântida? A resposta mais provável é que ela nunca esteve em um mapa. A Atlântida de Platão, com seus anéis de ouro e seus exércitos poderosos, quase certamente nunca existiu como ele a descreveu. Ela foi uma criação filosófica, uma ferramenta para ensinar uma lição, talvez inspirada pelos ecos distantes de uma catástrofe real. Mas a força da lenda de Atlântida não reside em sua realidade histórica. Ela sobrevive porque é um mito poderoso e adaptável, um espelho para nossas próprias esperanças e medos. Ela representa o sonho de uma utopia perdida, de uma era de ouro de paz e tecnologia. E ao mesmo tempo representa nosso maior medo, o de uma catástrofe que pode varrer nossa própria civilização do mapa. Atlântida é um códice da imaginação humana. Uma cidade que, por nunca ter sido encontrada, nunca poderá ser verdadeiramente esquecida.